Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo esteja com você neste momento. Hoje quero dividir contigo uma experiência que mudou completamente minha forma de ver a oração e a presença de Deus em nossa vida. Prepare seu coração, porque talvez o que vou contar seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto de proteção enquanto caminhamos juntos nesta reflexão. Era uma terça-feira de madrugada, por volta das 3:30 da manhã, quando acordei com o coração pesado. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente acorda no meio da noite com uma angústia que não consegue explicar. Era como se minha alma estivesse gritando, pedindo socorro a Deus. Naquele período da minha vida, eu estava enfrentando uma situação muito difícil com minha família. Minha mãe, Dona Maria José, estava internada há quase 2 meses no hospital, e os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha. Eram exames e mais exames, e nada. Eu trabalhava como contador numa pequena empresa aqui no interior de São Paulo e estava dividido entre as responsabilidades do trabalho, as contas que não paravam de chegar e o desespero de ver minha mãe definhando naquela cama de hospital. Sabe, meu irmão, quando a gente está no olho do furacão, parece que até Deus fica distante. Eu orava sim, mas eram orações mecânicas, daquelas que a gente fala por obrigação, sem sentir realmente que está conversando com o Pai. Era como se eu estivesse batendo numa porta que nunca se abria. Naquela madrugada, quando acordei com aquela aflição no peito, resolvi fazer algo diferente. Ao invés de ficar me revirando na cama, levantei e fui para a cozinha. Preparei um café bem quentinho, daqueles que a minha avó dizia que esquenta a alma, e sentei ali na mesinha da cozinha, no escuro, só com a luz do fogão acesa. Foi então que comecei a conversar com Deus de verdade. Não foi uma oração bonita, daquelas que a gente aprende no catecismo. Foi uma conversa de filho para pai, daquelas bem simples. Pai, eu não aguento mais. Não sei mais o que fazer. A mamãe está sofrendo, eu estou perdido e sinto que estou carregando um peso que não consigo mais suportar. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em meses, eu senti uma paz descendo sobre mim. Era como se uma mão carinhosa estivesse acariciando minha cabeça, dizendo: meu filho, eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Comecei a chorar, mas não era mais choro de desespero. Era choro de alívio, de quem finalmente encontra o colo do Pai depois de muito tempo perdido. Naquele momento entendi algo que mudou minha vida para sempre. Deus não estava esperando orações perfeitas de mim. Ele estava esperando meu coração sincero, minha verdade, minha humanidade. Ele queria que eu chegasse até Ele como filho, não como um estranho pedindo o favor. Ali, naquela cozinha simples, com o café esfriando na minha frente, comecei a entregar tudo nas mãos de Deus. Não foi fácil, porque a gente tem essa mania de querer controlar tudo, né? Mas aos poucos fui soltando. A preocupação com a mamãe, o medo do futuro, a ansiedade com o trabalho, tudo. E o mais incrível é que conforme eu ia entregando cada angústia, sentia como se um peso gigantesco fosse saindo dos meus ombros. Era como se Deus estivesse me dizendo: filho, você não precisa carregar isso sozinho. Eu sou seu pai. Deixa que eu cuido. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava ali, conversando com Deus. Mas agora era uma conversa diferente. Não era mais pedido desesperado. Era comunhão, era intimidade. Sentia como se Jesus estivesse sentado ali do meu lado, tomando café comigo, ouvindo minhas preocupações como um amigo verdadeiro faz. Por volta das 6 da manhã, meu celular tocou. Era o hospital. Meu coração disparou, porque ligação de hospital de madrugada nunca é boa notícia. Mas quando atendi, a enfermeira me disse algo que eu jamais vou esquecer. Seu filho, sua mãe acordou pedindo café e pão com manteiga. Os médicos estão impressionados, ela está completamente diferente.
Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Não estou dizendo que foi magia. Não estou dizendo que Deus é uma máquina de milagres que funciona só quando a gente aperta o botão certo. O que eu estou dizendo é que quando a gente se entrega de verdade, quando a gente para de lutar sozinho e aceita que Deus é Pai, as coisas começam a fazer sentido. Quando cheguei no hospital, encontrei minha mãe sentada na cama, sorrindo. Os médicos disseram que os exames finalmente mostraram o problema. Era uma infecção bacteriana rara, mas que tinha tratamento. Simples assim. Depois de 2 meses sem respostas, numa noite, a resposta apareceu. Mas sabe qual foi o maior milagre? Não foi a cura da minha mãe, por mais importante que tenha sido. O maior milagre foi eu ter descoberto que nunca estive sozinho, que todas aquelas noites de angústia, todos aqueles dias de desespero, Deus estava ali, esperando que eu parasse de gritar e começasse a conversar. Hoje, sempre que sinto o coração pesado, volto para aquela cozinha, preparo meu café, sento na mesinha e converso com o Pai. E Ele sempre está lá, sempre me ouve, sempre me acolhe. Se essa história está tocando o seu coração, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Sua inscrição me ajuda a continuar levando palavras de fé e esperança para mais pessoas. Depois daquela experiência, minha vida de oração mudou completamente. Descobri que Deus não mora só na igreja, não aparece só na missa ou nos momentos solenes. Ele está na cozinha de casa, no ônibus a caminho do trabalho, na fila do banco, no trânsito engarrafado. Ele está onde quer que você esteja, esperando uma oportunidade para conversar contigo. Comecei a perceber a presença de Deus nos detalhes mais simples. No sorriso da vizinha que sempre me cumprimenta, no abraço apertado do meu sobrinho de 5 anos, no cafezinho que a secretária do escritório faz com tanto carinho todos os dias. Deus estava em tudo, mas eu estava tão preocupado procurando por Ele nos lugares certos, que não via Ele nos lugares simples. Lembro de uma tarde, umas 3 semanas depois daquele episódio, quando estava voltando do hospital onde minha mãe ainda estava se recuperando. Peguei o ônibus cheio, daqueles que a gente vai espremido, e estava cansado, chateado porque tinha pego o trânsito. De repente, um senhorzinho que estava do meu lado começou a conversar comigo. "Meu filho", ele disse, "o senhor tem cara de quem está carregando o mundo nas costas." E começamos a conversar. Ele me contou que havia perdido a esposa recentemente, mas que todos os dias agradecia a Deus pelos 42 anos que tiveram juntos. "Deus nunca tira nada de nós", ele disse. "Ele só empresta por um tempo, e quando pede de volta é porque tem algo melhor guardado." Aquele homem simples, naquele ônibus barulhento, me deu uma lição de fé que nenhum padre, nenhum livro, nenhuma palestra haviam me dado. Foi ali que entendi que Deus usa pessoas comuns para tocar nosso coração. Ele usa o vizinho, o colega de trabalho, a criança que brinca na rua para nos ensinar sobre amor, esperança e confiança. Quando desci do ônibus, agradeci aquele senhor. Ele sorriu e disse: "Que Deus te abençoe, meu filho. E lembra, nunca se esqueça de que você não caminha sozinho." Nunca mais vi aquele homem, mas sei que foi um anjo que Deus colocou no meu caminho naquele dia. É isso que quero dividir com você hoje. Deus não está distante. Ele não está esperando você ficar perfeito para se aproximar. Ele está aqui, agora, neste exato momento, querendo conversar contigo. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de lugar especial. Precisa só de um coração sincero e da coragem de falar: "Pai, eu preciso de ti." A partir daquela madrugada na cozinha, minha vida virou uma oração constante. Não uma oração formal, mas uma conversa permanente com quem me ama incondicionalmente. Hoje, 2 anos depois daquela madrugada que mudou tudo, minha mãe está curada e mais saudável do que nunca. Mas o maior presente que recebi não foi a cura dela. Foi descobrir que tem um pai que me ama, me ouve e caminha comigo todos os dias. Aprendi que oração não é uma lista de pedidos que a gente apresenta para Deus como se Ele fosse um balconista celestial. Oração é relacionamento, é intimidade, é confiança. É sentar com Deus como se senta com o melhor amigo e dividir tudo: as alegrias, as tristezas, os medos, os sonhos. Hoje, quando acordo de madrugada, e às vezes ainda acontece,
Não é mais com angústia, é com saudade de conversar com ele. Levanto, preparo meu café, sento na mesinha da cozinha e começamos nossa conversa diária. Conto para ele sobre meus planos, peço orientação para as decisões do dia, agradeço pelas bênçãos que muitas vezes nem percebo. E sabe o que mais me impressiona? Deus sempre responde. Não do jeito que a gente espera, não no tempo que a gente quer, mas Ele sempre responde. Às vezes é através de uma música que toca no rádio na hora certa, às vezes é uma palavra de um amigo, às vezes é um versículo da Bíblia que salta aos nossos olhos. Às vezes é aquela paz inexplicável que invade o nosso coração. Quero deixar um desafio para você que está me ouvindo. Experimente conversar com Deus como se conversa com um pai amoroso. Não precisa ser de madrugada, não precisa ser na cozinha. Pode ser no seu quarto, no jardim, até no banheiro se for o único lugar onde você fica sozinho. O importante é a sinceridade do coração. Conte para ele suas preocupações, seus medos, seus sonhos. Reclame se precisa reclamar. Chore se precisa chorar. Ria se tem motivo para rir. Deus não se escandaliza com nossa humanidade. Ele nos fez humanos. Ele sabe como somos. E quando você menos esperar, vai perceber que não está mais sozinho. Vai sentir aquela presença carinhosa que eu senti naquela madrugada. Vai descobrir que tem um pai que te ama infinitamente e que está esperando há muito tempo por essa conversa íntima contigo. Meu irmão, minha irmã, que essa história toque seu coração como tocou o meu. Que você descubra a alegria de ter Deus como companheiro de todas as horas. E lembre-se sempre, por mais escura que seja a sua madrugada, o sol sempre nasce. E quando nasce, Deus está lá, sorrindo para você e dizendo: "Bom dia, meu filho. Vamos começar mais um dia juntos?" Que Nossa Senhora interceda por você e que São José seja seu protetor. Até nossa próxima conversa. Fique com Deus.